Shalom, amados e preciosos irmãos. Documento Aqui Me Encontro. Este documento foi enviado por irmão José Brana falando sobre a franquia e direitos reservados sobre as mensagens de irmão Brana. A partir deste, nós entenderemos o quão importante é nós obedecermos esta franquia. Primeiramente, para nós entendermos o que é franquia e direitos reservados. Franquia: autorização concedida por um produtor a um distribuidor ou comerciante para vender seus produtos. Direitos reservados: direitos legais concedidos a um autor, compositor, dramaturgo ou publicador para publicação exclusiva, produção, venda ou distribuição de trabalho literário, musical, de drama, artístico ou produzido eletronicamente. Então aqui estão algumas instruções que o irmão Brana nos deixou. Estes são os detalhes de como a distribuição física desta mensagem deve ser conduzida. Portanto, eu creio que esta é a maneira que todos que buscam a perfeita vontade do Senhor devem fazer e que desejam andar honrosa e vitoriosamente na luz da palavra restaurada. Algumas citações. Temos de ter alguma fonte em algum lugar, onde exista alguma autoridade final, e no melhor do meu conhecimento estou entregando sobre o Espírito Santo, deixando ser minha autoridade final, e que esta fita seja a sua autoridade final nestas questões. Mensagem Ordem da Igreja, pregada em 1963, dia 26 de dezembro. Outra citação. Agora, as fitas são um artigo com direitos reservados, e elas têm de ser gravadas em fitas da mais alta qualidade, assim como o livro. Se não estiver satisfatório, devolva. Pegue a seu dinheiro de volta. Mensagem Falha Rocha, pregada em 1960, dia 23 de julho. Outra citação. As fitas são por contrato, e se eu não sei exatamente quando o contrato vence, mas os administradores, isto pertence aos administradores, não aos diáconos, aos administradores, não ao pastor, aos administradores. Os administradores, de tempo em tempo, eles fazem um contrato, segundo o meu entendimento. E se isto estiver errado, então o administrador corrija. Estes administradores têm um contrato com quem está conduzindo as fitas, e as fitas são por franquia. Mas ninguém pode produzir fitas, a menos que a pessoa como titular da franquia o permita. E não poderão ser vendidas, a menos que o titular da franquia o permita. Porque essa é a lei. Veja, isso. A franquia assim sustenta, está vendo? E se o que possui a franquia quiser deixar fulano de tal produzir fitas, isso depende dele. Se ele quiser que todos produzam fitas, isso depende dele. Se quiser que todos vendam fitas, isso depende da pessoa que tem a franquia. Ele deveria ter uma permissão assinada pelo titular da franquia para produzir e vender fitas, porque então ele está cumprindo a lei. Porque se não tiver, o homem que tem a franquia disso, você mesmo estaria se responsabilizando por uma... Se houvesse um malvado que quisesse causar problema, ele na realidade poderia fazê-lo. Examine essa franquia, porque é justamente como direitos reservados. Veja, a mesma coisa, você não tem permissão de fazê-lo. Há uma grande multa a fazer isso. Mensagem Ordem da Igreja, pregada em 1963, dia 26 de dezembro. Outra citação. Não é da minha conta saber sobre isso, é da conta dele, o titular da franquia, com eles e os administradores. Agora, não estou tentando excluir-me, porém só estou lhes dizendo a lei sobre isso. Está vendo? A lei sobre isso é que estas fitas, a partir do momento que fazem o pedido, essas fitas devem seguir dentro de 1 ou 2 dias, 3 ou 4, 5 dias, depois de fazerem o pedido das fitas. Elas têm de ser colocadas no correio,
ou a franquia pode ser cancelada a qualquer momento quando esses pedidos são desobedecidos. Está vendo? Agora, e a cada 6 meses ou 1 ano, isso é para ser renovado. Este acordo deve ser renovado. Vocês devem reunir-se nessa determinada data que esta franquia diz que vocês devem se reunir. E então deve ser, isto é, outras pessoas devem vir nesta ocasião. E vocês devem avisar outros que têm perguntado sobre as fitas. E chegar com o seu acordo e sentarem-se e conversarem sobre isso. Agora, estas ordens devem ser cumpridas. Estão vendo? Mensagem, Ordem da Igreja, pregada em 1963, dia 26 de dezembro. Outra citação. Estas fitas têm franquia absoluta. Ninguém pode mexer com elas. É melhor você não fazê-lo. Se o fizer, você terá a lei ao seu encalço. Mas nós o faríamos? Não. Mensagem, reconhecendo seu dia e sua mensagem, pregada em 1964, dia 26 de julho. E agora, uma carta de irmão José Brana. Aos meus irmãos e irmãs em Cristo. Não faz muito, eu enviei cartas a vários irmãos que deram início ou envolveram-se com negócios que estão em transgressão direta das ordens dadas pelo irmão William Branham com respeito à duplicação, venda, tradução e distribuição geral dos seus sermões gravados e impressos. Em alguns casos, essa violação de direitos reservados e franquia, atualmente de propriedade legal das gravações A Voz de Deus, tem acontecido por muitos anos. Como você lerá neste relato, muitas vezes no passado, procuramos corrigir essa situação, mas sem resultado satisfatório. Cremos que um padrão vital e de longo alcance, ou para ser mais específico, deveríamos dizer de visão de águia, foi deixado, o qual devemos seguir. As declarações do irmão Branham quanto à maneira correta de distribuições das provisões espirituais que ele deixou, de como distribuí-las às pessoas, não deixaram espaço para emendas, e sem necessidades para interpretações. Se seguidas literalmente, não haveria competições entre os irmãos, discrepâncias e variações entre as traduções ou falta de material. O direito de estabelecer distribuição por franquia de propriedade física e pessoal pelo proprietário e ou agente da propriedade deveria ser sem indagações, principalmente quando consideramos o fato de que o proprietário é a pessoa cujas palavras e ações são consideradas como competentes por todos os envolvidos nessa controvérsia. Não obstante, o número de pessoas que escolheram desrespeitar a validade das regras que o irmão Branham instituiu 43 anos atrás tem aumentado constantemente, e agora estão envolvidos em venda do que apenas se pode designar como material pirata. Com a instrução de nova tecnologia e o fácil acesso ao fórum público e mercado da internet mundial, a competição entre esses dissidentes tornou-se tão cruel e vergonhosa que é difícil crer que qualquer bem possa ser o resultado, se isto for permitido continuar sem correção. Não mais podemos ficar em silêncio sem pelo menos procurar mais uma vez indicar que regressem à posição e à sabedoria do próprio proprietário, o irmão William Marion Branham. Nas páginas desse livrete, você lerá coisas que talvez lhe sejam chocantes, ou mesmo que lhe machuquem. Por favor, creia em mim quando digo que sinto muito se isto causar-lhe angústia, mas deixá-lo com meias verdades e mal informado não seria justo. Creio que o tempo chegou de publicamente esclarecer minha posição quanto a esta questão, e creio que você precisa e merece ouvir, pelo menos uma vez, o que eu tenho a dizer. Que Deus nos ajude a todos, a serviço dele, irmão José Marion Branham.
Declaração de Martinho Lutero. Em abril de 1521, Martinho Lutero foi convocado a aparecer diante do Santo Imperador Romano, Carlos V, para defender seu ministério. Os livros que havia escrito encontravam-se empilhados sobre a mesa diante dele, e somente tinha uma oportunidade de explicar e defender o conteúdo deles. Seu ministério e possivelmente sua própria vida estavam em jogo. Ele não desafiou, mas humildemente apresentou um relato verídico de suas ações e a razão de seu ataque contra o papado. Ao encerrar, seus examinadores exigiram que ele publicamente renunciasse tudo o que havia escrito. Lutero respondeu: a menos que me convençam pela escritura e óbvia razão, eu não aceito a autoridade de papas e concílios, pois que tem se contradito. Minha consciência é cativa da palavra de Deus. Não posso e nem retratarei nada, pois agir contra a consciência não é correto nem seguro. Então ele acrescentou: aqui me encontro, nada mais posso fazer. Deus me ajude. Amém. Aqui me encontro, nada mais posso fazer. Apresentação. A cada semana, centenas de fitas que contêm os sermões de irmãos proeminentes da mensagem são enviadas para todo o mundo. Estas fitas de áudio e de vídeo encontram-se à disposição em seus escritórios, nas igrejas, por um preço módico, e eles têm encarregados nesses escritórios para supervisionar a duplicação e distribuição deste material. Se outro irmão ou grupo de crentes, o mais puro motivo, sentisse a direção de vender esses sermões através de suas próprias e separadas organizações, sem primeiro pedir e receber permissão do irmão ministro, isto seria correto? Naturalmente que não. Seria algo desonesto. Não seria certo e lógico que o irmão que pregou a mensagem tivesse o direito de dizer exatamente como o produto de seu labor deveria ser manuseado? Não seria decisão dele designar como e por quem seus sermões devem ser distribuídos? Digamos que o grupo bem intencionado use parte do lucro proveniente da venda desse material indevidamente apropriado para sustentar missionários e enviar grandes quantidades de material evangélico para todo o mundo. Isto justifica esta grande falta de ética? Mais uma vez a resposta óbvia é: não, não justifica. Mas semelhantes esforços mal orientados tornaram-se uma parte tão familiar e aceitável de nossas vidas que mal pensamos se isso deveria ser assim ou não. Neste relato, quero dar os exatos detalhes de como e por que discordo de um crescente círculo de irmãos quanto à validade dos direitos reservados e de franquia que o irmão Branham colocou sobre a direção da Associação Evangélica William Branham. Creio que você logo verá a existência de um quadro muito maior do que aquele que lhe foi apresentado até o momento. Testemunho pessoal. Eu gostaria de iniciar compartilhando com vocês algumas palavras de meu testemunho pessoal, justamente como se, pela primeira vez, nós encontrássemos e estivéssemos nos conhecendo. Eu creio que fui abençoado sem medida em minha vida por ter William Branham como meu pai terreno. Eu estava com apenas 10 anos quando ele foi chamado para o lar, mas suas palavras têm continuamente sido meu conselho, seu caráter meu exemplo, seu nome minha herança. Sempre senti o consolo de seu amor, que ouço em sua voz todos os dias. A maioria de meus anos, como adolescente e jovem, foram correndo do Senhor. Em meu coração sentia que Ele me chamava para seu serviço, mas eu, obstinadamente, permanecia em meu modo de vida, intencionalmente recusando-me a me entregar completamente em suas mãos. Então, em fevereiro de 1981,
Deus, em sua misericórdia, me deteve em meu caminho. Eu sabia que não poderia viver mais nenhum dia sem Ele, como o centro de minha vida. E liguei para um ministro amigo, pedindo que se encontrasse comigo na igreja. Ele ficou no altar comigo até eu saber que tinha pessoalmente me encontrado com o Pai Celestial, sobre o qual eu havia ouvido meu pai pregar, e me perguntei, como pude eu ter sido tão insensato ao tê-lo resistido e desperdiçado todos aqueles anos? Eu não conseguia mais esperar para trabalhar. Eu sabia que tinha que fazer algo para ajudar outros a ouvirem sobre este maravilhoso Jesus que eu tinha conhecido. Ao orar, eu sentia que Deus estava me chamando para me envolver com o ministério de fitas, o que tornou-se uma convicção a qual eu simplesmente não conseguia ignorar. Eu não sabia nada a respeito de fazer fitas e nada a respeito de administrar um negócio, mas a certeza de que era nisso onde o Senhor queria que eu estivesse a cada dia mais forte. Eu fiz o pedido e recebi os direitos exclusivos de franquia pela diretoria da Associação Evangelística William Branham para duplicar as mensagens gravadas. Eu fundei a Gravações A Voz de Deus e comecei a cuidar dos negócios conforme as instruções que o irmão Branham deixou nas fitas. E em 1986 assumimos a responsabilidade das publicações, palavra falada. Deus tem nos abençoado de maneira poderosa e tem permitido que nossa capacidade de produção continuasse a se expandir para satisfazer a sempre crescente procura. Em 1981, produzimos 2.200 fitas em inglês. Atualmente estamos produzindo anualmente 500.000 fitas e 7 milhões de livros, com traduções em 45 línguas. Como humano, muitas vezes tenho falhado em cumprir exatamente com o que eu creio que o Senhor queria de mim, mas continuo orando e tentando. E agora, parece que subitamente estou com 46 anos, pai de 2 filhos criados e avô de 2 preciosos menininhos. Com toda a sinceridade, direi que o desejo de ser um servo para a noiva de Cristo em todo o mundo ainda queima em meu coração, com a mesma intensidade como foi 20 anos atrás, quando a Gravações A Voz de Deus fez sua primeira fita. Agora em negrito. Há somente uma posição que me esforço para alcançar, isto é, estar na perfeita vontade de Deus. Só então cumprirei aquilo que Ele me pôs aqui na terra para fazer, tendo nascido dos pais que nasci, com o fim de ter os recursos para efetuar aquilo que Ele me ordenou. Fim da citação em negrito. Sempre cumpri com minhas responsabilidades devido ao meu nome, e por causa de minha posição como titular da franquia no decorrer dos últimos anos. Cada aspecto de minha vida e cada ação minha estiveram sujeitas aos maiores exames minuciosos e avaliações públicas. Alguns dispensaram a minha pessoa e qualquer coisa que tenha feito através da Gravações A Voz de Deus, com a frase: até na Bíblia os filhos dos profetas nunca resultaram em nada. Há outros que, não obstante meu protesto, procuram me levar a um papel que tanto é incorreto, de acordo com a Escritura, como pessoalmente afligente para mim. Não posso mudar essa situação, e sinto que não devo ter sido como responsável pela existência disso. Por natureza, eu desejaria agradar a todos. Eu desejo e procuro aceitação o tanto quanto qualquer outra pessoa. Mas aprendi que a aprovação do público é volúvel, para dizer o mínimo. As Escrituras ensinam que não se pode servir ao homem e servir a Deus ao mesmo tempo. E essa é uma advertência que sempre mantive diante de mim. Eu também sei que nunca posso ser um verdadeiro servo para as pessoas sem primeiro colocar a palavra em minha vida pessoal
e negócios diários. Creio que não se serve ninguém, exceto a Satanás, se obediência à palavra não receber prioridade máxima em todas as coisas, acima de família e amigos, acima de popularidade e segurança, e até mesmo acima de harmonia e boa vontade entre os homens. Gravações à Voz de Deus. Desde o início das gravações à Voz de Deus, temos sempre enfatizado o fato de que nosso objetivo é operar nessa ramificação do ministério do irmão Branham, o mais próximo possível das suas instruções, que humanamente podemos. Temos procurado a cooperação de ministro em todo o mundo para expressar-lhes o nosso desejo de sermos o membro que provê equipamento para o corpo. Prometemos que nenhum pedido de material seria negligenciado. Ainda assim, a venda não autorizada desses materiais com direitos reservados tem continuado sem decréscimo por décadas. Várias vezes, homens me chamaram para contar o que estavam para fazer e aconselhamos que não prosseguissem até conhecermos mais os seus planos. Mas procederam, todas as vezes sem nossa aprovação. Houve casos quando tomamos o passo adicional de enfatizar nossa posição legal aos mais persistentes transgressores, mas consideramos essa alternativa desagradável e temos procurado evitá-la sempre que possível. Quando procuramos apontar o erro desse tipo de situação, não de acordo com nossas regras ou entendimento, mas pelas próprias palavras do irmão Branham, então somos acusados de sermos tiranos e pessoas más, decididas a obstruir a obra do Espírito Santo. Somos acusados de restringir o uso das palavras do irmão Branham, quando o que na realidade estamos procurando fazer é restringir o uso incorreto das suas palavras. Temos repentinamente ouvido essas afirmações. Eles estão tentando pôr direitos reservados no Espírito Santo. E Jesus nunca teve direitos autorais. Que afirmações ilógicas! É desonroso a um cristão fazer acusações assim contra irmãos na mensagem cujo ministério é a distribuição das fitas e dos livros do profeta. Uma citação em negrito. O fato é este: contrário àquilo de que nos acusam, nós não colocamos direitos reservados em nada. Apenas estamos procurando fazer cumprir os direitos reservados que o irmão Branham determinou. Fim da citação em negrito. Contudo, tem havido muitos que têm procurado conseguir direitos reservados da mensagem para seu próprio uso, significando que recusaram aceitar as afirmações do irmão Branham dos direitos reservados já terem sido determinados. Alguns conseguiram obter direitos para determinados formatos de texto. Outros tomaram passos mais descorteses para assegurar exclusividade de parte da mensagem para seus próprios planos de ação. Uma questão que abrangeremos com mais detalhes neste relato. A pessoa precisa se desviar desta parte da palavra para justificar essas ações deliberadas contra os direitos já existentes. Não me agrada ser continuamente forçado a estar em posição de defesa, onde sempre devo estar precavido contra emboscadas dos próprios grupos de pessoas que estou procurando servir. Mas tendo necessidade, defenderei esta obra. Há um grande número de crentes em todo o mundo que depende dos materiais que lhes enviamos para seu bem-estar espiritual, e farei tudo o que estiver em meu poder para honrar o compromisso que tenho com eles. Não tenho escolha a não ser tomar precauções. Procedimento indevido. Um tremendo montante de tempo, potencial humano e finanças foram gastos na instituição e manutenção de muitos ministérios de evangelização, tanto locais como no exterior, cada um com instalações de grande capacidade de produção de fitas, traduções e impressões. Já se fez muito trabalho,
e ficamos gratos ao Senhor pelo bom fruto que resultou. Mas, para a tristeza, muito procedimento indevido já se cometeu neste processo. Há competição, desacatos, processos legais, formação de impérios e outras situações vergonhosas, tudo ocorrendo sob a bandeira do ministério da noiva, sem levar em consideração o simples protocolo que o profeta estabeleceu. Até mesmo as diversas traduções que estão sendo feitas em torno do mundo não alcançam a eficácia que deveriam ter. Em muitas línguas consegue-se várias versões do mesmo sermão, vezes com traduções imprecisas e enganosas. Ao procurarmos colocar este trabalho vital em ordem, fomos forçados a lidar com situações que envolvem as mais graves questões morais, tais como homossexualismo e poligamia. Sentimos que homens que estão vivendo vidas pervertidas não têm o direito de manusear a palavra, e é injusto o povo ter que depender do trabalho feito por esses como alimento espiritual. Mas quando procuramos deter seu trabalho de tradução, você sabe o que aconteceu? Irmãos imediatamente publicaram informações na internet, acusando-nos de tentar destruir esses ministérios ordenados por Deus. Eles nos acusaram de tudo o que puderam imaginar. Em muitos países, tradutores não autorizados estão sendo pagos para produzir uma mensagem por semana para qualquer gráfica local. Nós sabemos que é impossível produzir uma tradução de qualidade a essa velocidade. Nós enviamos essas traduções a uma firma independente de tradução profissional para averiguação. Tais traduções consistentemente falharam em satisfazer os padrões dessa firma, muito mais nos nossos. Até o momento, temos mantido silêncio público quanto aos assuntos tais como estes, mas eu lhe garanto que tem sido uma grande frustração. A decisão do profeta. Quando se coloca algo à disposição do público por determinado preço, chama-se negociar. O irmão Branham não queria se envolver com assuntos comerciais, mas ele reconheceu que para manter ordem nesta área de seu ministério, padrões deveriam ser determinados e regras deveriam ser seguidas. Ele também tinha o entendimento de que teria que contender com questões de controle de qualidade e competição de venda de suas gravações. No princípio, era permitido a qualquer pessoa com acesso a um gravador gravar as pregações do irmão Branham. Nas campanhas, normalmente havia mais ou menos meia dúzia de homens com equipamentos para gravação, mas não havia ninguém em particular oficialmente designado para gravar, e tampouco sabia-se com certeza que haveria gravação. Por outro lado, no tabernáculo em Jeffersonville, às vezes havia de 20 a 30 pessoas gravando, produzindo uma confusão de fios e microfones. Cada um dos que gravavam naquela época tinha uma lista de pessoas que adquiriam cópias de fitas gravadas. Normalmente, a quantia paga era o custo da fita virgem, acrescido de mais alguns centavos para cobrir seus esforços. Ao chegar 1955, reinava uma confusão. O número de fitas sendo produzida havia aumentado substancialmente, mas haviam também aumentado as reclamações de gravações imperfeitas, fitas prometidas e não entregues, e vários sistemas de preços. Quando Léo Mercier e Gene Gold perguntaram ao irmão Branham se podiam viajar com ele para fazer gravações de qualidade que seriam vendidas por um preço razoável, com alegria ele aceitou a ideia. Eles formaram um negócio, Missão Áudio, e de junho de 1955 a novembro de 1959, eles competiram com outros para sua cota do negócio de fitas, mas a qualidade de suas gravações e seus eficientes métodos de atender pedidos os destacou dos outros.
Em 23 de novembro de 1959, a Junta Administrativa do Tabernáculo Brana tornou oficial que todas as gravações e toda a literatura dos sermões do irmão Brana deveriam ser vendidas através do Tabernáculo Brana. Deveriam ser vendidas através do Tabernáculo Brana. Ninguém mais, exceto a Missão Áudio, tinha permissão de produzir fitas. O irmão Mercier e o irmão God deveriam receber um salário do tabernáculo. E na reunião de dezembro da junta, uma resolução foi tomada. Não haverá gravações ou venda de fitas, exceto por indivíduos empregados pelo tabernáculo. Ainda assim, houve um número de pessoas que obstinadamente continuaram a gravar cada culto, para seu uso pessoal, contando que se comportassem ordenadamente, nenhum esforço se fez para restringir suas atividades. Em agosto de 1960, o irmão Brana afirmou publicamente que as fitas são artigos com direitos reservados. Mesmo assim, suas palavras e a autoridade da junta administrativa do tabernáculo de dirigir a produção e vendas de gravações eram questionadas por muitos e ignoradas por alguns. Em janeiro de 1962, passou-se a permissão para gravações dos sermões do irmão Brana, da Missão Áudio para Fred Sotman e James Maguire, por um período de 6 meses. No final daquele período, um contrato preparado pelos advogados do tabernáculo, entre o Tabernáculo Brana, Fred Sotman e James Maguire, e assinado pelos membros da junta, tornou-se o primeiro ministério de fitas oficial do material com direitos reservados. No dia 4 de junho, os irmãos Sotman e Maguire foram informados que uma taxa de 25 centavos de dólar por fita deveria ser paga ao Tabernáculo Brana, a vigorar imediatamente. De 1962 a 1965, o contrato entre os irmãos Sotman e Maguire e o Tabernáculo Brana era renovado anualmente. Em 1963, devido reclamações por parte do público no tocante à qualidade das fitas e a demora para receber pedidos, o irmão Brana decidiu falar sobre o assunto. Numa reunião que se deu no dia 26 de dezembro de 1963, ele iniciou o culto com essas palavras: Irmãos, convocamos essa reunião aqui esta noite, com o propósito de saber como operar a Igreja do Deus vivo. E através de qual autoridade estava ele estabelecendo estas instruções? Que a congregação aqui entenda que estes homens, diáconos e administradores, têm dever para com Deus, conforme seu juramento nesta igreja, de ajudar a manter estes princípios. Talvez você discorde deles, e se eu deixar você controlar isso, então eu discordarei de você. Temos de ter alguma fonte em algum lugar, onde tem de haver uma autoridade final, e no melhor do meu conhecimento, estou entregando sob o Espírito Santo, deixando-o ser minha autoridade final, e que esta fita seja a sua autoridade final nestas questões. Fim da citação. Mais adiante na reunião, perguntaram-lhe: ora, e quanto às fitas? Ele continuou a cobrir o assunto, energética e conclusivamente, não deixando dúvidas. Eu imprimi uma porção de sua resposta na página 1 deste relato para você estudá-la. Observe o comentário que ele fez com relação às pessoas que continuaram a produzir e a vender fitas, desrespeitando o acordo de franquia. Mas ninguém pode produzir fitas, a menos que a pessoa, como titular da franquia, o permita. E não poderão ser vendidas a menos que o titular da franquia permita, porque essa é a lei. Veja isso, a franquia assim sustenta. Citação em negrito.
Se Satanás puder lhe convencer que esta afirmação não tem autoridade, então ele também conseguirá lhe convencer que outra parte conveniente não tem autoridade. Fim da citação em negrito. Incrivelmente, mesmo depois dessa observação muito direta e pública ter sido falada pelo próprio profeta, nem todos estavam dispostos a cumprir as regras. Eis aqui o que aconteceu certa feita. Uma reunião conjunta dos diáconos e dos administradores foi realizada no escritório do tabernáculo em 30 de julho de 1965. Presente na reunião se encontrava um homem que andava duplicando e distribuindo fitas gratuitamente. Seu ministério de fitas gratuitas tinha ampla base de apoio e era ativo nos Estados Unidos, Canadá e em outras várias nações onde se fala a língua inglesa. Ele escreveu para a junta pedindo permissão para operar este ministério, e eles enviaram seu pedido para os irmãos Sotman e Maguire, os titulares da franquia. Eles recusaram a concessão, de modo que ele pediu para fazer subir seu caso diretamente à junta. Por decisão unânime, a junta apoiou a autoridade dos titulares da franquia de tomarem este caso, e redigiu-se minuta da resolução. Eu gostaria que você lesse esse documento muito esclarecedor, antes de continuar a ler este relato. Favor notar que a resolução, escrita em papel, timbrado do Tabernáculo Brana, não está datada. Ela foi emitida em perpetuidade. Esta afirmação, feita pela junta e assinada por todos seus membros e pelo irmão Brana, foi lida ao público no domingo de manhã, dia 1º de agosto de 1965, antes do culto ter início, e depois pendurada no quadro de avisos no hall do tabernáculo. Citação em negrito. O irmão Brana determinaria diretrizes, mas era a função da junta administrativa planejar os detalhes. Ele cria que os membros da junta eram homens dirigidos pelo Espírito Santo, e ele respeitava essa liderança em suas vidas. Referente à franquia das fitas, ele salientava o fato de querer que isto estivesse sob a direção da junta administrativa. Isto compete aos administradores, não aos diáconos, aos administradores, não ao pastor, administradores. Ele até chegou a dizer: não é da minha conta saber sobre isso. Isso é da conta dele, do titular da franquia, com ele e os administradores. Mensagem Ordem da Igreja, pregada em 1963, dia 26 de dezembro. As pessoas têm tentado inferir que este ato não era do caráter do irmão Branham e que ele não estava de acordo com esta ação, embora a tenha assinado. Quando ouço tais observações, essa citação me vem à mente. Citação do irmão Branham. Ele, Jesus, era um homem bondoso, um homem humilde. No entanto, ele era um homem de poder. Quando ele falava, era muito humilde e manso. Mas quando chegava a hora para separar a verdade e o erro, Jesus era muito severo. Apanhou umas cordas e as atou, e virou a mesa dos cambistas, e os expulsou do templo. Chamou os fariseus, aquele povo religioso, disse: ora, bando de hipócritas, serpentes enganadores disfarçados. E todas estas coisas, veja, ele era um homem que podia falar quando era hora de falar. Ele era um homem cheio de amor, mas ele amava tanto seu pai que permanecia em harmonia com seu pai. E qualquer coisa que interferisse com essa harmonia, então Jesus determinava os limites. Mensagem Vós Conheceis Todas as Coisas, pregada em 1952, dia 16 de julho. Assim o fazia o irmão Branham. O homem que submeteu o pedido ficou extremamente frustrado com a decisão da junta, incapaz de aceitar isto como autoridade final. Ele foi até a casa do irmão Branham aquela tarde e exigiu falar com ele.
O irmão Branham estava em sua sala de estudos, preparando-se para o culto da noite, e não podia ser incomodado. Completamente agitado, o homem recusou ir embora até falar com o profeta, criando tal comoção que, de sua sala de leitura, o irmão Branham pôde escutar tudo o que estava sendo dito. Finalmente, depois de mais de 1 hora, o homem ficou convencido que não ia falar com o profeta e se foi. Logo depois dele ter saído, o irmão Branham ditou uma nota e assinou e passou instruções para que fosse entregue ao homem antes do culto daquela noite. Parte do conteúdo devastador daquela nota encontra-se impresso pela primeira vez aqui. Nota: por causa de sua atitude desafiante, o Senhor não mais deverá ser chamado irmão em nossa igreja. Mais tarde, o irmão Branham comentou que o anjo falou com ele e disse: você não mais precisa chamá-lo de irmão. Este homem continuou a ir às reuniões, mas o ministério de fitas gratuitas parou de funcionar. O irmão Sotman continuou com a franquia das fitas até 12 de outubro de 1981, quando a junta de administradores a transferiram para mim e a gravações A Voz de Deus foi estabelecida. Muitos viram o irmão Branham em serviço, mas nem todos tiveram a oportunidade de observá-lo em batalha. Ele era de seriedade quando se tratava de separar a verdade do erro e, como você acabou de ler, era de seriedade quanto ao modo de se manusear o alimento que ele armazenava. E ele estava disposto a apoiar a palavra do Senhor com ação, quando necessário. Justamente como Jesus, ele determinava limites. O presente. Pense nisso por um momento. Dado tudo o que você já ouviu, leu e conhece por experiência própria, se não estivesse franquia ou direitos reservados hoje, se o irmão Branham nunca tivesse dito uma palavra sobre o assunto e todos estivessem livres para fazer e vender fitas e livros e para usar as palavras do irmão Branham a seu bel prazer, você acha que haveria paz entre os irmãos e que este negócio de materiais da mensagem estaria correndo tranquilamente? Acho que você sabe que não seria assim. Veja só os fatos. Neste mesmo momento, pessoas em torno do mundo estão produzindo fitas e imprimindo livros, alegando que nem creem em franquia ou direitos reservados, e que todos são livres para fazer como desejam. No entanto, elas estão brigando e um tentando fazer que o outro encerre as atividades com o objetivo de proteger seus próprios interesses pessoais. Satanás planejou para que se levantasse competição a partir de uma situação onde nunca deveria haver qualquer competição. Citação em negrito. A opinião popular entre alguns crentes da mensagem é que as mensagens gravadas do irmão Branham agora passaram para o estado desprotegido e que facilmente se pode atacar de domínio público, significando que não existe em vigor direitos autorais viáveis. Além disso, material que não tem direitos reservados não se pode passar franquia dele. Assim, essa posição e qualquer autoridade que possa encerrar é também nula e inválida. Qualquer um que desejar tem a liberdade de fazer o que achar melhor com os 1100 sermões que o irmão Branham pregou e vender qualquer produto derivado desses sermões, com imunidade contra a perseguição. Não creia nisso. A principal característica da opinião popular é muitas vezes o produto do arrazoamento do homem, e quando o homem decide arrazoar contra a palavra, isso abre a porta a todo demônio que o inferno tem para oferecer. Fim da citação em negrito. Se escolher arrazoar sobre a palavra, você poderá pensar: mas tem tanto de bom que está sendo feito, certamente que isto não está errado. Se este ou aquele irmão
não estivesse tomando a iniciativa de montar esta gráfica ou de pôr a mensagem neste novo formato, é provável que as pessoas em torno do mundo morram de fome. Alguns irmãos até mesmo se consideram como os Robin Hood da mensagem, roubando dos ricos para alimentar os pobres. Você pode estar comendo pão roubado, meu amigo, mas não é por haver fome entre a noiva, ou porque eu planejei impedir que o alimento chegue à sua mesa, como alguns lhe fariam crer. O alimento foi armazenado porque deveria a noiva estar morrendo de fome? Os celeiros estão abastecidos. O alimento encontra-se à disposição em 45 línguas, mas até que entremos em linha com as instruções do profeta, a distribuição está sendo estorvada. Eu creio que mesmo uma fita e um livro são suficientes para alimentar e suster uma alma faminta. Mas vamos precisar de muita ajuda e esforço unidos se for para completarmos este trabalho, o qual deve alcançar cada alma predestinada. Sempre estamos prontos e dispostos a suprir qualquer genuína necessidade. Estamos produzindo fitas e livros aos milhões e podemos fazer mais. Na verdade, devemos fazer mais. Eu acho que alguns de vocês caíram numa emboscada. Pense nisso por um momento. Entre os irmãos deveria importar se este símbolo, C com círculo, estiver impresso nos materiais da mensagem. Entre os irmãos deveria importar quem tem a responsabilidade de produzir as fitas e os livros, contando que o trabalho esteja sendo feito? Se formos honestos, diremos, não deveria. O irmão Branham tomou uma decisão quanto a quem deveria estar encarregado e como ele esperava que o trabalho fosse levado a cabo. Isso deveria ser tudo o que nos importa. Poderia ser que Satanás tenha disfarçado seu verdadeiro plano de trabalho nos detalhes técnicos e legais que envolve esta questão de direitos reservados, franquias e marcas registradas, apenas o suficiente para desviar nossos olhos do enredo muito mais ameaçador, o qual é a verdadeira intenção? Já imaginou quão contente ele estar ao ver crentes da mensagem questionando a autoridade da palavra? Você já considerou que a verdadeira questão pode ser tão simples quanto esta? Qual é o seu absoluto? São as palavras do profeta ou o arrazoamento do homem? Existe apenas uma autoridade final para o crente, independente da origem ou natureza da situação com que nos deparamos. Devemos nos dirigir à palavra. Ela é o nosso absoluto e vem acima de qualquer arrazoamento, emoção, vontade própria, ambição ou meio de que, na fraqueza da nossa carne, possamos nos utilizar. E eu creio que as decisões que tomarmos refletirão no nosso absoluto. Futuras possibilidades. Eu estava lendo a opinião que um irmão expressou em seu site na web recentemente e isso abençoou o meu coração. Ele estava inteiramente convencido de que nós não tínhamos evidência para apoiar nossa posição concernente à existência de direitos reservados e franquia dos materiais da mensagem. Ele disse, a única coisa que eles têm são as palavras do irmão Branham. Eu disse, amém. Pensei, quando Satanás tentou Jesus no deserto, o que foi que Jesus usou para se defender? Foi sua capacidade de chamar os anjos do céu? Foi seu poder de controlar o relâmpago e as forças da terra? Não, ele usou a palavra. Elas podem parecer fracas aos olhos deles, mas essas afirmações que o irmão Branham entrelaçou no tecido da mensagem são como fios de lã feito em casa, um pouco áspera às vezes, mas forte e durável. Elas ali estão para proteger o tecido da vestimenta que vestirá a noiva. Não tenho de defender esta palavra, o Espírito Santo o fará. E quando se trata de defender nossos direitos como seres humanos,
O apóstolo Paulo definitivamente pôs limites quanto ao que podemos buscar e o que devemos deixar de lado. Se você estava esperando receber muita linguagem legal e de difícil compreensão neste relato, espero que você esteja agradavelmente surpreso pela ausência dela. Eu simplesmente não senti no coração de responder desta maneira. Eu queria que estas palavras refletissem o que sinto, não o que nossos advogados sugeriram. Na carta que enviei aos irmãos que estão envolvidos nos diversos tipos de ministérios de fitas e livros ao redor do mundo, eu fiz essa observação. Não posso evitar de crer que se estivéssemos seguindo ao pé da letra as instruções que o profeta nos deixou, os resultados seriam maiores do que qualquer coisa que já vimos ou imaginamos. Você poderia dizer: mas irmão José, como pode um escritório suprir o mundo inteiro? Eu nunca disse que queria trabalhar sozinho, e não creio que isso era o irmão Branham tinha em mente. Ele colocou um punhado de homens, uma junta, em serviço como supervisores para supervisionar o trabalho que ele sabia que precisava ser feito. Eu quero trabalhar junto com outros que tenham sido chamados para o seu serviço, do mesmo modo como eu fui. Algumas vezes, esta tarefa parece impossível? Sim. É impossível? Não. Não quando temos a palavra. Isso pode não fazer nenhum sentido para você, às vezes, mas isso é porque você tenta arrazoar contra a palavra. Quando você arrazoa contra a palavra, você se separa de Deus. Se simplesmente seguirmos as instruções do profeta, nós cumpriremos o plano de Deus. Na Grécia Antiga, houve um famoso matemático e inventor chamado Arquimedes. Atribuiu-se a ele a descoberta da lei da alavanca e da polia composta, a qual torna possível mover um grande peso com uma pequena força. Dei-me onde me apoiar e eu posso mover a terra, ele declarou. Mas infelizmente, Arquimedes não tinha nenhum lugar em que se apoiar, senão na terra, e portanto sua posição o impediu de cumprir sua visão. Não é assim com a noiva de Cristo. Nós podemos nos apoiar acima da terra e de tudo que esteja conectado com ela. Uma posição que está acima de personalidades, nacionalidades, ofícios, amizade, família, lealdades e ambições. Podemos nos apoiar na palavra revelada do nosso dia e, através de nossas vidas, demonstrar o braço de alavanca, força, que um caráter como o de Cristo proporciona ao crente. Quando nos encontrarmos neste lugar, nós podemos mover o mundo. Perguntas respondidas. Ministério de Fitas Gratuitas. O irmão Branham referiu-se ao Ministério de Fitas Gratuitas que operou a partir do tabernáculo. Isso dizia a respeito às fitas gratuitas que estavam sendo enviadas ao estrangeiro todo mês, subsidiadas pela taxa 25 centavos de dólar, pagos pelo titular da franquia, sobre todas as fitas vendidas nos Estados Unidos. Hoje, esse trabalho expandiu-se a ponto de incluir centenas de bibliotecas de empréstimos gratuitos ao redor do mundo. A taxa pelos direitos reservados é uma parte importante deste quadro, mas somente porque o irmão Branham tornou o pagamento da taxa uma parte das responsabilidades de produzir e vender as mensagens gravadas. E como ele claramente afirmou, não foi por desejo de ganho financeiro. Ele deixou isso nas mãos da junta e disse que devemos fazê-lo porque é a lei e isso tem de ser obedecido. Desde 1981, nós pagamos uma taxa de 25 centavos de dólar sobre cada fita que é vendida pela Gravações A Voz de Deus. Todo titular da franquia desde 1962 fez exatamente a mesma coisa. Tudo o que vendemos nos Estados Unidos ajuda a subsidiar as fitas gratuitas que enviamos ao estrangeiro. Com a tecnologia MP3, temos em disponível um aparelho
portátil de reprodução capaz de conter todas as 1.100 mensagens gravadas. A questão da taxa pelos direitos terá de ser considerada à luz desses desenvolvimentos porque, como sempre, queremos permanecer fiéis às instruções dadas pelo dono da propriedade. Por exemplo, só a taxa sobre 1.100 mensagens em formato MP3 ao custo de 25 centavos de dólar cada seriam $275. Todas as decisões relativas à taxa pelos direitos são uma parte da jurisdição da Diretoria Associação Evangelística William Branham. Mas ninguém deveria presumir que está isento desses encargos que o próprio irmão Branham cobrou da duplicação de suas mensagens gravadas. Recusa para imprimir, enviar livros. É uma coisa muito comum que os irmãos do estrangeiro cheguem a nós com pedidos para imprimir certos livros. Compreensivelmente, esses pedidos têm de ser investigados e então programados, algumas vezes com meses de antecedência. Jamais um pedido é ignorado. Todavia, há ocasiões em que toma-se a decisão de não dar sequência a um pedido em particular. Por exemplo, a razão poderia ser que nós podemos constatar que não há necessidade imediata de um item em particular. No passado, houve centenas de livros impressos que ainda estão em estoque no estrangeiro simplesmente porque poucas pessoas estavam sem uma cópia individual de um livro em particular e se sentiam frustradas. Em casos como esses, não faria mais sentido fazer alguns livros fotocopiados para esses que necessitam dele, de modo que se pudesse tratar primeiro de necessidades mais urgentes. Nós aprendemos que é sempre importante investigar a extensão da necessidade e responder proporcionalmente. Citação em negrito. Há muitas questões sobre as quais meu irmão, minha irmã e eu discordamos, uma situação comum na maior parte das famílias. Ainda que compartilhamos do mesmo sangue, ainda assim temos diferentes personalidades, diferentes métodos e até mesmo diferentes pontos de vista sobre alguns assuntos. Felizmente, procuramos não permitir que estas coisas se ponham entre nós como família. Ao invés disso, nós de fato compartilhamos um respeito comum pela palavra, um desejo de servir em qualquer que seja a capacitação que ele julgue conveniente conceder-nos, e um amor pela mensagem que nos sobrepõe a tudo mais da nossa vida. Todavia, não há dissensão entre nós quando se trata desta questão em particular. Nós cremos que as palavras do nosso Pai não deixam nenhum espaço para meneios nesta questão para ninguém, incluindo nós próprios. E nós lhe asseguramos que não estamos procurando desacreditar nenhum indivíduo, igreja ou corporação, ainda que eles possam pensar que seu motivo é puro e sua causa justa. Se isto não está em harmonia com a palavra, então temos de traçar os limites, no mesmo modo como Jesus fez, e no mesmo modo como nosso Pai fez. Fim da citação em negrito. Na maioria das vezes, a necessidade é extremamente real. Ainda assim, temos de priorizar o trabalho e pode levar algumas semanas ou meses para esse trabalho ser completado. Mas algumas vezes, os irmãos interpretam este prazo para a produção como recusa e levam seus pedidos a um pastor nos Estados Unidos ou no Canadá, juntamente com esta acusação. O irmão José recusou imprimir este livro para nós. Como resultado, livros são frequentemente traduzidos, impressos e distribuídos sem meu conhecimento. Então, essas traduções não conferidas são difundidas entre o povo, e outra versão imprecisa da mensagem se estabelece e contribui com a confusão já existente entre o povo. A marca registrada. O irmão Branham não tratou da questão da marca registrada. E uma vez que nossas ações e motivos são simplesmente dirigidos ao cumprimento do que o irmão Branham colocou em ordem nas fitas, nós nunca demos sequência à questão da marca registrada do seu nome.
quando nossos advogados estavam investigando os vários aspectos do ministério para colocar em dia alguma documentação legal, defrontaram-se com um fato atordoante. 2 anos atrás, outro ministério obteve uma marca registrada legal do nome William Branham para seu uso exclusivo. Talvez o mais surpreendente para nós tenha sido o instigador desta ação legal. Por anos, eles se opuseram à posição das gravações à voz de Deus, referente à existência de direitos reservados da mensagem, e tem proclamado que toda a obra do irmão Branham é parte do domínio público, e que direitos reservados ou franquia não existem. No ponto de vista deles, havia somente um item que pertencia ao irmão Branham, que ainda era possível obter, e esse era o seu nome. Assim, eles deram os passos necessários para segurá-los para seu próprio uso. Isto possivelmente não tenha sido feito para proteger o nome do profeta, ou para de algum modo trazer honra à mensagem. Se nosso advogado não tivesse descoberto o fato de que alguém tenha obtido a marca registrada no nome do nosso pai, nenhum membro de nossa família teria sabido acerca dessa ação. Falando como filho de irmão Branham, eu direi que considero este o ato máximo de desrespeito contra nosso pai. O nome de William Branham é agora propriedade legal da Crentes da Bíblia de Washington. Não podemos pensar em uma maneira mais insultuosa para desonrar o profeta e sua vida de sacrifício do que tirar dele algo tão pessoal quanto seu próprio nome. Nesta circunstância, optei por dar os passos necessários para corrigir esta afronta pessoal à minha família. Do modo como aqui me encontro hoje, sinto não ter sido deixado como nenhum outro recurso senão o de reivindicar o nome do nosso papai. Para encerrar, gostaria de dizer que não importa quão boas as intenções, qualquer trabalho que não esteja sendo realizado de uma maneira que esteja em harmonia com a maneira ordenada por Deus, está sendo feito em vão. Como o irmão Branham nos advertiu, poderíamos estar fazendo um serviço para Deus sem que esteja em sua vontade. E se não nos arrependermos, podemos ser pegos em uma dissolução e em breve nos encontramos em uma trágica condição. Verdade e erro têm de ser separados, e eu sinto que o tempo chegou para tornar pública minha posição sobre o que o irmão Branham disse referente a direitos reservados e franquia de seus sermãos. Agora é um tempo de decisão para todos. Citação bíblica. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que, por vergonha, se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim, nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. 2 Coríntios 4, 1-2. Este é o texto geral da carta que eu enviei a todos os irmãos que presentemente estão envolvidos no uso não autorizado dos sermões do irmão Branham, em qualquer formato. Prezado irmão, gostaria de ter alguns momentos de toda a sua atenção hoje enquanto lê esta carta. Confio o que eu tenho para dizer aqui nos será de benefício como irmãos da mensagem, o que será um passo positivo para nós dois e para a família de crentes ao redor do mundo, a quem servimos. Para começar, gostaria de rever com o irmão somente uma das declarações que o irmão Branham fez com respeito às consequências com que alguém poderia se defrontar se suas instruções relativas à reprodução e distribuição dos materiais do seu ministério não fossem seguidas precisamente como ele as deu. Essas palavras não são algo que foi inserido na mensagem. Elas não estão sendo tomadas fora de contexto. Elas não estão sendo manipuladas. Aqui está o que ele disse. Citação do irmão Branham.
Se houvesse um malvado que quisesse causar problema, ele na realidade poderia fazê-lo. Examine essa franquia, porque é exatamente como direitos reservados. Veja, a mesma coisa, você não tem permissão de fazê-lo. Há uma grande multa a fazer isso. Ele continuou as instruções dizendo: eu não posso cuidar de tudo isto. Eu somente estou lhe dizendo a maneira como deveria ser e tem de ser operado. E você entendeu? Eu disse, tem de ser operado. Fim da citação. Ele não deixou margem para interpretação. Ele não fixou um prazo. Um profeta de Deus enfaticamente declarou que as gravações dos seus sermões são tanto protegidas por direitos reservados como por franquia. Negar a inspiração dessa declaração é arrazoar contra a palavra de Deus. Quando um profeta dita uma certa ação dizendo, tem de ser feito desta maneira, qualquer pessoa que respeita a autoridade desse ofício deveria estar ansiosa para seguir precisamente as instruções que lhes foram dadas. Isso é o que significa seguir um profeta. Mas o irmão, honestamente, crê que as numerosas agências ao redor do mundo, hoje que estão envolvidas na duplicação de fitas, impressões de livros e na venda e distribuições desses materiais, estão operando em estrita concordância com a maneira como o irmão Branham expressou que isto tem de ser operado? Colocam-se em linha com a palavra? Estão realmente seguindo a mensagem? Esta foi a resposta de um irmão quando lhe foi feita esta pergunta. Eu sei que o irmão Branham disse as palavras direitos reservados e franquia, mas hoje há tanto para ser feito. Sem dúvida, ele não teve a intenção de colocar tais limitações nisto, como essas palavras implicariam. Sem dúvida, ele o faria de modo diferente se estivesse aqui hoje, porque o escopo da mensagem é muito maior agora do que naquela época. Eu tenho ouvido, eu tenho buscado ao Senhor a cada passo do caminho, e Ele tem miraculosamente aberto portas para este serviço que estou lhe prestando, e isso é prova suficiente de sua aprovação para satisfazer-me. Estas são ambas ótimas afirmativas, e eu não gostaria de questionar os motivos de nenhum dos irmãos, nem por um momento. Mas eu creio que ambos fizeram algo que o profeta nos advertiu para não fazer. Eles presumiram, eles se aventuraram sem autoridade. Talvez se eu perguntasse a sua razão, irmão, para as atividades que o irmão tem desempenhado, que parecem contrárias às diretrizes do irmão Branham sobre este assunto, o irmão tivesse uma resposta similar. Mas minhas perguntas ao irmão hoje são um tanto diferentes, e eu não necessito ouvir as respostas. Eu gostaria que o irmão perguntasse para si próprio isto. Estaria eu disposto a comparecer perante um tribunal de justiça e argumentar diante de um juiz que o irmão Branham esteve errado quando declarou que esta coletânea de obras que ele produziu e nos deixou estava protegido por direitos reservados? Seria esta minha declaração diante de um juiz que ele tenha deturpado a verdade em todas as declarações que fez com essa finalidade? Estaria eu disposto a colocar minha mão sobre a Bíblia e dizer que o irmão Branham estava errado? Não estamos no tribunal do homem hoje, mas estamos na presença de uma autoridade ainda mais alta. Ele já declarou que não importa quão boas possam ser nossas intenções, se a obra que lhe apresentemos não está em harmonia com sua maneira ordenada, ela é feita em vão. Como o irmão Branham nos advertiu, poderíamos estar fazendo um serviço para Deus sem que seja sua vontade. Quando colocamos nossa própria interpretação na palavra, estamos fazendo a mesma coisa que Satanás fez no jardim. E o que isto faz? Causa uma forte
Desilusão para o povo crer numa mentira e ser julgado por isto. Que trágica circunstância! Que tremenda responsabilidade temos diante de nós! É minha afirmação que as palavras do irmão Branham para nós neste assunto são a mais alta lei. Nenhum litígio é necessário, porque a autoridade mais alta já regulamentou o assunto através do seu profeta. Há uma maneira correta, ordenada por Deus, segundo a qual a distribuição física do alimento armazenado da noiva deve ser efetuada, e ela já está no lugar certo e em operação. Meu propósito ao escrever-lhe hoje é lembrá-lo, uma vez mais, que o irmão está fora de linha ao usurpar a autoridade deste ministério. Eu nunca lhe pedi para aceitar um conjunto de regras e regulamentos que formulei por mim mesmo. Eu realmente não posso dizer que conheço todas as razões porque o irmão Branham decidiu estabelecer as coisas desta maneira, mas não deveríamos nós ser capazes de tomar isto por certo, que seu entendimento desse assunto é mais claro que o nosso próprio? Eu, sem a menor dúvida, o faço. Estamos agradecidos de que o Senhor tenha permitido que o bem fosse feito, mesmo no nosso presente estado de confusão. Vidas têm sido abençoadas e enriquecidas, mas não posso evitar de crer que se estivéssemos seguindo ao pé da letra as instruções que o profeta nos deixou, os resultados seriam maiores do que qualquer coisa que já vimos ou imaginamos. E não haveria competições entre os irmãos, nem discrepância e variações entre as traduções, e nem falta de materiais. Quanto mais poderia ser realizado se esta parte do ministério estivesse operando em perfeito acordo com a palavra. Eu creio que o corpo de Cristo, cada um de nós tem um posto de dever, e cada dever é igualmente vital para a totalidade do corpo. Deus equipa todo homem espiritualmente para seu chamado, e eu creio que é meu chamado colocar fisicamente os materiais nas mãos das pessoas que lhes permitirão crescer no conhecimento da verdade revelada. Desde os dias iniciais das gravações da Voz de Deus, eu sempre tenho salientado ao irmão o fato de que minha meta é operar este serviço no ministério do irmão Branham tão estritamente em linha com suas instruções quanto humanamente possível. Eu tenho solicitado sua cooperação em permitirmos realizar nosso trabalho como o braço que provê equipamento da mensagem de acordo com as ordens dele. E eu prometi que nenhuma solicitação de material seria negligenciada. Ainda assim, o irmão decidiu continuamente expandir suas atividades que envolvem a produção e venda não autorizados desses materiais protegidos por direitos reservados. Eu não conheço a razão porque o irmão decidiu desviar-se desta porção da mensagem, mas não creio que as finanças motivem a maneira pela qual o irmão opera seu negócio ou seu ministério. Confio que seus motivos sejam puros e seus desejos sejam honráveis, e espero que o irmão veja o seu ministério com a mesma imparcialidade. O irmão é um homem de negócios bem-sucedido, assim como um ministro do Evangelho. Talvez o irmão tenha dito para si mesmo: se eu estivesse na posição de José Branham, eu faria isto ou aquilo, e eu definitivamente faria isto de modo diferente dele. Seria natural pensar desta maneira, e eu tenho certeza de que eu faria o mesmo se nossa situação fosse invertida. E pode ter havido ocasiões quando sua decisão teria dado melhor resultado do que minha própria, porque admito que meu trabalho continua a ser uma experiência de aprendizado para mim a cada passo do caminho. Eu até mesmo tenho refletido que talvez seja a minha personalidade que simplesmente o incomode, e talvez seja uma desconsideração por mim pessoalmente que tenha provocado esta resposta e estas ações que, na minha opinião, parecem não ser condizentes com um ministro do Evangelho. Se no meu coração eu o tenho julgado erroneamente, então eu sinto muito e peço-lhe que me perdoe. Eu creio que o irmão concorda que desejamos ser encontrados certos em nossa doutrina
e em nosso espírito quando Jesus retornar. Eu compreendo que a posição de um ministro ungido é sagrada, e eu com toda certeza não quero ser culpado de mostrar desrespeito por este santo ofício. Eu seria ingênuo, para dizer no mínimo, se não reconhecesse isso. Se assim decidisse, o irmão poderia usar a influência que seu púlpito lhe confere para procurar remover todo o suporte e assistência do Ministério a Gravações da Voz de Deus. Vou admitir que às vezes parece-me que o irmão está progressivamente determinado a fazer exatamente isso. O irmão sabe que eu nunca interferi com seu ministério, ou procurei dizer-lhe como operar o seu ministério, ou impedi de realizar qualquer parte do seu ministério, ou tentei matar a influência do seu ministério entre o povo. Eu tenho demasiado respeito pelo seu ofício para até mesmo pensar em fazer isto. Mas gostaria de saber o que preciso fazer para o irmão respeitar o meu ministério. Sim, eu realmente creio que este trabalho que faço é o ministério para a noiva. E enquanto eu sentir que ele está me chamando a este ministério, vou esforçar-me para continuar com quaisquer meio que ele puser em minhas mãos. Recentemente, notei que o irmão, uma vez mais, expandiu seu ramo de negócio e está agora incluindo tecnologia MP3 em sua linha de produtos. Também notei que o irmão protegeu seus próprios arquivos pessoais em MP3 com direitos reservados, ainda que seu trabalho tenha sido realizado usando os sermões gravados do profeta já protegidos por direitos reservados. Naturalmente, eu compreendo porque o irmão poderia querer proteger legalmente todos os esforços que despendeu nisto, especialmente vendo quão permeado de práticas competitivas incorretas se tem tornado a atmosfera entre os competidores. Ainda assim, parece que o irmão espera que fiquemos sentados em silêncio enquanto nosso trabalho está sendo pirateado, trabalho que representa anos de labor e grande investimento financeiro de nossa parte. Eu creio que se não tentamos, com tudo quanto está em nós, levantar uma bandeira contra delitos tais como o que o irmão e outros estão cometendo contra a palavra, Deus finalmente irá responsabilizar-nos como mordomos indignos de seus recursos. Afinal de contas, são seus investimentos e seus tesouros, as provisões para a sua noiva, que estão sendo indebitamente apropriadas. Suas ações têm provado para mim que o irmão já não sente que seja necessário manter ao menos uma aparência de respeito pela minha posição como titular da franquia. Eu compreendo que enquanto o irmão for justificar suas ações, então nada que eu disser lhe fará alguma diferença. Ainda assim, eu ainda estou persistindo nisso com o irmão, porque é meu grande desejo ver tudo operando em continuidade com a palavra. Por esta razão e pela autoridade da palavra que foi falada por seu profeta, estou lhe pedindo para entrar em linha com as instruções do irmão Brana, referente a este material protegido por direitos reservados de franquia. O irmão não deve vender, reproduzir ou distribuir as mensagens gravadas do irmão Brana em nenhum formato nos Estados Unidos, Canadá ou em qualquer nação estrangeira. O irmão não deve traduzir e ou imprimir o material do irmão William Brana. Não estou pedindo isto visando ganho pessoal de maneira alguma. Eu de fato creio que nós, como representantes desta mensagem, podemos trabalhar em unidade e em paz. Deus determinou exatamente qual trabalho tem de ser completado antes que Jesus leve sua noiva desta terra. Pode o irmão imaginar o quanto mais poderia ser realizado para o reino se tão somente as coisas pudessem ser operadas da maneira como foram designadas para operar? Mas para operar corretamente, isso não pode ser de acordo com minha opinião ou com sua opinião. Lembre-se, não fui eu quem iniciou
esta maneira de agir. Estas não são as minhas ideias. Todos nós encontramos de igual maneira diante da autoridade da palavra. De acordo da franquia, algum dia saísse de minhas mãos, eu prontamente adotaria esta mesma atitude com quem quer que me substituísse nesta posição. Isso é tudo o que está ao meu alcance fazer. Eu firmemente creio que o Espírito Santo defenderá e protegerá a palavra. Se o irmão puder mostrar-me na mensagem ou nas Escrituras onde estou errado em qualquer coisa que lhe disse hoje, então, por favor, entre em contato comigo. Eu alegremente ouvirei. Eu entendo que se sua maneira de agir está certa ou errada, seu irmão sente que as acusações que tem feito contra gravações A Voz de Deus são justificadas ou não, isto é entre o irmão e Deus. Eu sei que o que Deus deseja ver em mim é uma resposta que reflita simplesmente o quanto esta mensagem significa para mim, como isto me tem mudado e fortalecido. Eu sei que não sou nada em mim mesmo. Minha vida e cada fibra do meu ser estão totalmente dependentes dele. E esta é obra dele, para ele proceder como julgue conveniente. Sei que muitas das coisas que eu disse são fortes e que provavelmente o tem contrariado. O que disse e fiz talvez o deixe irado. Sinto muito por ter o objeto da sua ira, mas igualmente sinto muito que as coisas tenham ficado tão fora de controle que eu tenha sido forçado a tomar esta atitude. Mas ao invés de desfazer-se desta carta e descartar seu conteúdo de sua mente, poderia o irmão orar acerca das questões que eu lhe apresentei? Na declaração que citei no princípio desta carta, o irmão Branham advertiu acerca de uma grande multa que seria cobrada da pessoa que não aceitasse a autoridade dos direitos reservados, franquia que ele colocou em seu devido lugar. Eu realmente creio que se o irmão continuar neste caminho no qual presentemente se encontra, um dia será multado por uma autoridade que é mais alta do que qualquer que poderíamos empregar. Eu creio nisso porque um profeta de Deus disse que essas seriam as consequências por fazer exatamente o que o irmão tem persistido em fazer. Por favor, pare agora, porque eu não quero ver isso acontecer. Este relatório, após a reunião conjunta da Junta de Diáconos e Administradores do Tabernáculo de sexta-feira à noite, estamos lendo estas resoluções que dizem respeito a cada homem, a cada mulher que é seguidor, que apoia este ministério, que gostaria de conhecer o pensamento do conselho do pastor e do pastor associado. Eu li estas resoluções esta manhã. Todos deem ouvido e toda atenção que puderem. Estas resoluções foram feitas e aprovadas pelo Conselho de Administradores e Diáconos em pleno acordo com o pastor e o pastor assistente. Todas as fitas dos sermões do reverendo William Branham devem ser feitas somente por Fred Sothmann, até nova notificação pelo Conselho. Neste momento, não reconhecemos nenhum ministério independente de fitas. Estas fitas são franqueadas e não podem ser reproduzidas por qualquer outra pessoa além de Fred Sothmann ou sem sua permissão por escrito. Número 2. Nenhuma pessoa realizando reuniões, vendendo livros ou fitas, escrevendo folhetos, distribuindo lencinhos ou cartões de oração de qualquer tipo ou solicitando quaisquer contribuições não são reconhecidos por essa igreja ou por seu pastor. Fazem assim sob falso pretexto e não lhes foi dada autoridade para fazê-lo. 3. Essa igreja não envia nenhum outro ministro, além de seu pastor, o reverendo William Branham, para realizar cultos em outros locais.
As razões para estas resoluções são as seguintes. Tomamos conhecimento de que ministros estão atravessando o país, entrando em outros companheirismos, dizendo que estão ligados e que são enviados por essa igreja para realizar reuniões. Também tomamos conhecimento de que andam imprimindo cartões e folhetos, enviando lenços de oração e assim por diante, como se fossem autorizadas a fazê-lo por essa igreja e seu pastor, o que não é verdade. Agradeceríamos se você notificar a igreja de qualquer pessoa achada fazendo isso. Essas resoluções foram lidas e aprovadas pelo pastor Reverendo William Branham, pelo pastor auxiliar Reverendo Orman Neville e pelo conselho de administradores e diáconos. Que o Senhor os abençoe. Transferência de franquia. Esta é para certificar que a partir desta data, 16 de abril de 1981, a Associação Evangelística William Branham, sendo a única proprietária dos sermões gravados em fita do Reverendo William Marion Branham e como instrumento missionário do Tabernáculo Branham de Jeffersonville, Indiana, através desta, concede a gravações A Voz de Deus a franquia exclusiva para duplicar, traduzir em outras línguas, vender e distribuir todos os ditos sermões gravados do Reverendo William Marion Branham, como também quaisquer e todos os filmes e fotografias dele. A gravações A Voz de Deus, ademais, recebe permissão à medida que a tecnologia permitir, de explorar novos meios que permitam melhor reprodução da mensagem original, incluindo reprocessar, restaurar e para alcançar alta fidelidade e também para torná-las mais convenientes para o consumidor. Documento assinado por Billy Paul Branham, Roy Robertson, Fred Sotman e José Marion Branham. Deus os abençoe.